Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ruth 3 e o 18. Ruth 3 e o 18. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Ruth 3 e o 18, que diz assim: Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, é que aquele homem, meus irmãos, aquela mulher, meus irmãos, não vai descansar até que conclua esse negócio hoje. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. E Deus vai tirar o sono da pessoa enquanto não fizer o que Deus está mandando. Porque quando Deus manda, meus irmãos, a gente tem que fazer o que Deus manda. A gente tem que ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele quer. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. E nessa noite, meus irmãos, alguém não vai dormir enquanto não concluir esse negócio hoje. É hoje, não é amanhã não. Deus está falando que é hoje. Tem que concluir. Porque é Deus que está mandando. E quando Deus está no negócio, meus irmãos, né? Ele que manda, Ele que desmanda. A gente tem que obedecer a voz dele. A gente tem que ouvir a voz dele, fazer o que ele manda. E Deus vai tirar o sono, meus irmãos, daquele homem. Deus vai tirar o sono daquela mulher. Para que venha fazer o que Deus quer que faça. Porque a gente tem que fazer o que Deus quer, meus irmãos. E quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Que Ele que manda, Ele que desmanda. E não vai dormir, não vai descansar, até que conclua este negócio hoje. Porque quem está mandando é Deus. Porque a minha e tua bênção, meus irmãos, vai ter que chegar até mim, até você. Porque aquele homem, aquela mulher, não vai descansar até que conclua esse negócio hoje. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. E Deus vai tirar o sono. Enquanto não fizer o que Deus está mandando, não vai dormir. Porque Deus quer que faça o que Ele está mandando. E é hoje. Porque Deus já deu a ordem. E é o que Deus quer, meus irmãos. Quando Ele manda, está mandado. E Deus já deu a ordem, meus irmãos. Não vai dormir até que conclua este negócio hoje. É hoje. Porque quando Deus manda, meus irmãos, está mandado. Porque Ele que manda. Ele que desmanda. E Deus já está tirando o sono, meus irmãos, daquele homem. Deus já está tirando o sono daquela mulher. Para que faça o que Deus, né, está mandando. Porque a minha e tua bênção, meus irmãos, tem que chegar até mim, até você. Porque Deus já deu a ordem. E Deus está falando nessa noite. Que não vai dormir, não vai descansar. Enquanto não concluir o que Deus, né, quer que conclua. Enquanto não fizer o que Deus está mandando. Tem que ouvir a voz do Senhor, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus fala comigo, você, a gente não quer ouvir a voz de Deus. A gente não quer fazer o que Deus quer. Mas nessa noite, meus irmãos, enquanto eu e você não fizer o que Deus está mandando, eu e você não vamos descansar. Eu e você não vamos dormir. Porque Deus quer que esse negócio seja concluído hoje. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa nesse negócio. E é hoje que Ele quer que seja concluído. E tem que fazer o que Deus manda. Porque é hoje, meus irmãos, é hoje. Que este negócio tem que ser concluído. É hoje. Enquanto não concluir, enquanto não fizer o que Deus está mandando, não vai dormir. Porque é hoje que Deus quer concluir esse negócio. Então que você escuta a voz do Senhor e faça o que Ele manda. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. E é a vontade dEle que prevalece na minha e na tua vida. É a vontade dEle que prevalece na nossa vida. Então conclua o negócio hoje. Porque Deus está mandando. Porque enquanto não concluir o que Deus está, né, mandando que você faça, enquanto você não fizer, você não vai dormir. Então que você faça o que Deus está mandando. Porque Ele está falando que quer que conclua esse negócio hoje. É hoje que esse negócio tem que ser concluído. Porque Deus está mandando, Deus já deu a ordem. Então que você escuta a voz do seu pai, faça o que Ele manda. Porque é hoje que o negócio tem que ser concluído. É hoje. Não é amanhã não, é hoje. Porque Deus está mandando, meus irmãos. E não vai dormir até que conclua este negócio hoje. Não é amanhã não, é hoje. Porque Deus já deu a ordem. E quando Deus manda, está mandado, meus irmãos. Porque aquele homem e aquela mulher não vai dormir enquanto não fizer o que Deus está mandando. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. E tem que fazer o que Deus quer. Porque Deus vai concluir esse negócio hoje, na minha e na tua vida. Porque Ele que quer, meus irmãos. Ele que está no negócio. E quando Deus está no negócio, meus irmãos, é o que Ele quer. Porque Ele que manda. E aí você tem que somente ouvir a voz dEle, fazer o que Ele quer. Porque é hoje que esse negócio vai ser concluído. Porque ninguém pode pedir. É hoje, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Então me posso, meus irmãos. Porque hoje Deus vai concluir o que Ele falou na minha e na tua vida. Porque é hoje que esse negócio vai ser, né, concluído. É hoje. Porque Ele vai tirar o sono, meus irmãos. Não vai dormir enquanto não fizer o que Deus está mandando. Porque tem que ser concluído hoje. Não é amanhã não, é hoje. Amém, meus irmãos?
E tome posse, meus irmãos, da tua bênção. Abra a mão para receber tua bênção hoje. Porque Deus já deu a ordem. Para que seja concluído. Porque aquele homem, aquela mulher não vai dormir. Enquanto não concluir esse negócio hoje. Porque a minha e tua bênção, meus irmãos, tem que chegar até você. Porque Deus vai tirar o sono, meus irmãos. A pessoa não vai dormir. Enquanto não fizer o que Deus está mandando. Não vai descansar enquanto não fizer o que Deus está mandando. Porque Deus tem pressa, meus irmãos, na minha tua vida. Deus é pressa hoje na minha tua vida. Hoje é o Salmo 70 na minha tua vida. Deus tem pressa em concluir esse negócio na minha tua vida. Então aquele homem, aquela mulher não vai dormir. Enquanto não fizer o que Deus está mandando. Porque Deus está falando. Que é hoje que vai concluir esse negócio. Hoje, meus irmãos, é hoje. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também, através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir. Descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Ei. Sobrevivi. Oh, glória. Não importa o que você sofreu, meu irmão. O que importa é que você sobrevivemos. E nessa noite, meu irmão, tem coisa boa chegando da parte de Deus para a tua vida. Porque eu e você, meu irmão, passamos por tudo, meu irmão, e sobrevivemos. E ficamos de pé, firme e forte. Por isso que nessa noite tem coisa boa chegando para a tua vida. Porque nessa noite, meu irmão, Deus vai concluir aquele negócio também na tua vida. Aquela causa, meu irmão, que eu e você achava que era impossível. Deus nessa noite, meu irmão, está concluindo esse negócio hoje, meus irmãos. Toma posse, meus irmãos. Porque Deus hoje vai concluir, né? Na minha tua vida, meu irmão, aquele negócio que tu tanto pediu. Aquele negócio que tu tanto buscou. Aquele negócio que tu tanto pagou preço. Nessa noite, meus irmãos, Deus está concluindo esse negócio, meus irmãos. Porque Deus vai tirar o sono daquela pessoa. Deus vai tirar o sono daquela mulher. Deus vai tirar o sono daquele homem. Mas esse negócio vai ter que ser concluído hoje. Porque Deus está mandando. E Deus já deu a ordem. E quando Deus manda, meus irmãos, está mandado. E aí você tem que obedecer. E ai de mim de você que não ensina a obedecer a voz do Senhor. Porque nessa noite Ele está dando a ordem para mim e para você. Para concluir esse negócio. É hoje. É hoje, meus irmãos. Porque Deus já deu tempo para mim e para você concluir. Você não quis concluir. Mas é hoje que Deus está mandando. Concluir esse negócio. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Vou pouco a irmã Tatiana ter dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite e um ótimo início de semana.